Em 1908, um homem passou a acreditar que existia uma fórmula escondida atrás de toda grande fortuna e que ele conseguiria arrancá-la dos maiores milionários da América. Passou 20 anos entrevistando mais de 500 pessoas bem-sucedidas. E no meio do caminho, descobriu algo perturbador: os hábitos que definitivamente mantêm a maioria das pessoas na miséria. Nesta reportagem, você vai conhecer a trajetória real de Napoleon Hill, o jornalista que trocou salário por cartas de apresentação e virou historiador não oficial da riqueza americana. Vamos mostrar quem o desafiou, quais magnatas ele entrevistou pessoalmente e como 2 décadas de pesquisa viraram um dos livros mais lidos sobre dinheiro já escritos. No final, revelamos o padrão que ele encontrou nos pobres, não nos ricos. Napoleon Hill nasceu em 1883, numa cabana simples no condado de Wheezy, na Virgínia, região pobre dos Montes Apalaches. Cresceu sem recursos, mas cedo demonstrou talento para escrever e ainda adolescente já trabalhava como repórter para pagar as próprias contas. Foi esse ofício de jornalista, mais do que qualquer herança, que abriu a porta para o encontro que mudaria sua vida e mais tarde a de milhões de leitores. Em 1908, a revista para a qual trabalhava enviou Hill para entrevistar Andrew Carnegie, o magnata do aço que era, na época, um dos homens mais ricos do mundo. O que era para ser um encontro rápido se estendeu por dias na mansão de Carnegie. Impressionado com a curiosidade do jovem jornalista, Carnegie fez uma proposta que nenhum editor havia autorizado e que não envolvia dinheiro nenhum. Carnegie propôs um desafio: passar cerca de 20 anos entrevistando mais de 500 pessoas bem-sucedidas para extrair delas os princípios comuns do sucesso e organizar tudo numa filosofia que qualquer pessoa comum pudesse aplicar. Não haveria salário, apenas cartas de apresentação assinadas por Carnegie, abrindo portas de industriais e inventores. Hill teve, segundo relatos, poucos segundos para decidir e aceitou. A partir dali, Hill viajou pelos Estados Unidos carregando as cartas de Carnegie como um passaporte para os escritórios dos homens mais poderosos da era industrial. Trens, hotéis modestos e semanas de espera por uma audiência se tornaram rotina. Ele não sabia ainda, mas estava reunindo o material bruto de um dos maiores estudos sobre sucesso já feitos por um único repórter. Um dos primeiros grandes nomes que Hill entrevistou foi Henry Ford, o criador da linha de montagem que revolucionou a indústria automobilística. Ford falou sobre persistência diante do fracasso, lembrando que várias de suas empresas anteriores haviam quebrado antes do sucesso da Ford Motor Company. Para Hill, era a confirmação de que o fracasso fazia parte do caminho, não o contrário dele. Hill também conversou com Thomas Edison, o inventor por trás da lâmpada incandescente prática, que reforçou uma ideia que se repetiria em quase todas as entrevistas: antes de qualquer resultado, existe a definição clara de um objetivo. Edison contou que testou milhares de materiais até chegar ao filamento certo, sem nunca considerar as tentativas anteriores como fracasso definitivo, apenas como etapas eliminadas. John D. Rockefeller, fundador da Standard Oil e um dos homens mais ricos da história americana, também recebeu Hill. Rockefeller insistiu num ponto que voltaria como fio condutor da pesquisa: riqueza duradoura nascia de planejamento organizado e decisões rápidas, não de sorte isolada. Hill anotava cada entrevista à mão, comparando as respostas de industriais que nunca haviam se encontrado entre si. A lista de entrevistados cresceu e incluiu ainda o inventor Alexander Graham Bell, o ex-presidente Theodore Roosevelt e o comerciante F. W. Woolworth, entre outros nomes de peso da época. Por mais diferentes que fossem os setores, Hill começou a notar padrões repetidos. Definição de propósito, persistência e disposição para tomar decisões rápidas apareciam em quase todos os relatos. Enquanto documentava o sucesso alheio, o próprio Hill enfrentava o oposto: negócios que faliram, perdas financeiras e até acusações de fraude ligadas a uma escola de vendas que ele havia fundado. Por anos, o homem que catalogava os segredos da riqueza viveu com pouco dinheiro no bolso. Ainda assim, continuou a pesquisa convencido de que o material reunido valia mais do que sua situação pessoal. Depois de quase 20 anos reunindo entrevistas, cartas e anotações, ele conseguiu organizar os pontos em comum entre todos aqueles homens bem-sucedidos: propósito definido, autoconfiança, conhecimento especializado, imaginação, persistência e a disciplina de agir apesar do medo. Não era sorte nem herança, era um conjunto de hábitos mentais que se repetia entrevista após entrevista, independentemente do setor. Em 1928, parte desse material virou A Lei do Triunfo, um curso em 16 lições publicado em 8 volumes.
Foi a primeira tentativa de Hill de transformar 2 décadas de entrevistas em um método que qualquer leitor pudesse seguir passo a passo. O trabalho começou a circular entre vendedores, gerentes e pequenos empresários interessados em replicar os princípios dos grandes magnatas. Quase 10 anos depois, em 1937, Hill lançou a versão condensada que se tornaria sua obra mais famosa, Quem Pensa Enriquece, dedicado justamente a Andrew Carnegie, o homem que havia proposto o desafio original. O livro se tornou um dos títulos mais vendidos sobre dinheiro e desenvolvimento pessoal já publicados, com estimativas de dezenas de milhões de cópias vendidas ao redor do mundo. Mas o detalhe menos contado da pesquisa de Hill é o que ele encontrou do outro lado, os hábitos que mantinham a maioria das pessoas na pobreza. Ele batizou o medo paralisante de fantasmas do medo da pobreza, da crítica, da doença, da velhice e da rejeição somados à indecisão crônica, à procrastinação e à falta de um propósito definido. Segundo Hill, não era a falta de dinheiro que prendia as pessoas na miséria. Era a repetição diária desses hábitos invisíveis. Décadas depois, a pesquisa de Napoleão Hill continua sendo estudada porque aponta para uma ideia simples e incômoda. Hábitos pequenos, repetidos todos os dias, decidem quem enriquece e quem fica para trás. Se esse tipo de história real por trás do dinheiro te interessa, inscreva-se no canal e deixa nos comentários qual hábito você vai cortar da sua rotina esta semana.